tempo entre a morte e a ressurreição, ele está no inferno, no lugar de tormentos, no lugar dos mortos perdidos sem a salvação. E ele está falando, e ele está clamando. Não somente ele está em tormentos, como ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mas ele não morreu? Ele não morreu, não foi sepultado? Não é o seu corpo que está erguendo os olhos e vendo Abraão e Lázaro, mas é o homem que havia morrido. Então o seu espírito no inferno, em sofrimento, para aumentar ainda mais o seu sofrimento, ele vê Lázaro, aquele mendigo que vivia desejando alimentar-se das migalhas que caíam da sua mesa, e com quem ele pouco se importava. Ele está vendo aquele mendigo no seio de Deus, podemos dizer assim, o seio de Abraão, que representa o seio de Deus, a presença de Deus no paraíso. E ele reconhece Abraão, ele reconhece a Lázaro. É claro que ele não vivera no tempo de Abraão, mas de alguma forma ele conheceu que era Abraão e que Lázaro estava no seu seio. Ele viu ao longe, não somente ao longe, mas também Abraão disse a ele que havia um grande abismo entre eles e este homem rico, entre o paraíso e o inferno, entre o inferno e o paraíso. Ele está dizendo que havia um abismo muito grande. Ele podia ver e reconhecer, mas ao longe. Então ele clamou a Abraão e disse: tem misericórdia de mim, ó pai Abraão. Estou atormentado nestas chamas. Estou atormentado nestas chamas. Que tristeza, que situação a deste homem. Atormentado, acabar de morrer, de ser sepultado, e deixar o seu corpo estar atormentado nesta chama. É muito triste a situação das pessoas sem a salvação quando nós pensamos em casos como este. Ele disse: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Atormentado. Seja o que for essas chamas, sejam elas simbólicas, figurativas, seja como for este fogo, este tormento, mas nós sabemos que exemplifica realmente um tormento muito grande. Alguém pode dizer: mas Deus não faz isso com as pessoas, não. Deus é amor. Deus não vai, o coração de Deus que ama a todos, que ama o pecador, Ele não vai permitir um sofrimento desses para uma pessoa eternamente. Deus é amor, é verdade que Ele é amor. Ele é tão amor que Ele enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho que deu a sua vida na cruz do Calvário, para salvar o pecador. Não havia outra forma de salvar ninguém, a não ser enviando o seu Filho. E isto fez Deus. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ele é amor. Mas e quando o pecador rejeita a sua salvação? O que ele pode fazer? Ele é também um justo juiz. E a justiça do Senhor, ela exige a punição do pecador. Ela exige a condenação do pecador. E este homem estava atormentado nesta chama. Como nós dissemos no início, nós vemos aqui não somente a realidade do paraíso, mas também a realidade
do inferno. Quando, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 23, quando o Senhor Jesus está pendurado naquela cruz, nós vemos que o Senhor Jesus ele foi pendurado entre dois malfeitores. E nós vemos no versículo 39 de Lucas 23, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, um dos ladrões, blasfemava e insultava o Senhor, como aqueles homens religiosos que o haviam crucificado. Ele inclinava a cabeça ao Senhor, agonizando a cruz, transpassado pelos sofrimentos da cruz. O próprio ladrão, aquele que vivera uma vida de pecado, ele ainda insultava o Senhor: você não é o Cristo? Por que não desce da cruz? Por que não salva você mesmo e a nós também? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Porém, a esta altura, um dos ladrões, que igual ao primeiro, ele havia vivido também uma vida de pecado, ele era um malfeitor, ele era um homicida, ele era um criminoso, e por isso ele estava sendo condenado, diferentemente do Senhor Jesus. Durante o tempo em que ele esteve ali observando o Senhor Jesus, ele pôde se conscientizar, ele pôde cair em si, e ele pôde reconhecer que o Senhor Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, que eles estavam sofrendo, pagando pelos atos que eles haviam praticado. Mas o Senhor Jesus era inocente, ele não fez nenhum mal, ele sendo ultrajado, ele não revidava os ultrajes, ninguém pôde provar pecado na vida dele, ninguém pôde apontar pecado na vida do Senhor Jesus. Então um dos ladrões repreendeu o seu companheiro. E ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Veja o reconhecimento deste malfeitor. Ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo é Deus, estando sob igual sentença. Ele diz: nós estamos sofrendo igual sentença deste Deus que está em nosso meio. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Estamos sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça. As autoridades têm razão em nos condenar, porque nós somos pecadores, somos malfeitores, somos criminosos. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não somente reconheceu que ele era Deus, que ele era inocente, que nenhum mal fizera, mas reconheceu que ele era o Messias, que ele viria para reinar, neste mundo, que ele era o Rei, o Messias prometido. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não disse se tu vieres, não, quando vieres. Ele reconheceu isso agora. Pode ser que durante a sua vida de pecado, pode ser que ele ouvira falar, sim, do Senhor Jesus Cristo como Messias.